Gênesis 42, 6. José era o governador do Egito, e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, com o rosto em terra. José era governador do Egito, e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu quero mostrar a trajetória de um indivíduo que conseguiu alcançar aquilo que Deus tinha para ele. Não é porque Deus tem algo para você que isso necessariamente irá se cumprir. As promessas de Deus sempre serão vinculadas, ou na grande maioria das vezes, a via de regra, a postura daquele cujo qual recebeu a promessa. Para mim, os planos de Deus nunca foram de que Sansão vivesse a humilhação, a cegueira, um trabalho forçado, morresse debaixo de escombros. Eu não acredito que esse era o projeto de Deus. Essa foi a correção da rota daquilo que Sansão fez de errado. Para mim, Deus que trabalha de uma forma extremamente organizada e pontual, a Bíblia chega a dizer, na carta do apóstolo Pedro, que o sangue de Jesus já era conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus dizer haja luz, ele já tinha dito haja cruz. Ou seja, tudo sempre esteve sob controle. Para mim, o povo deveria sair do Egito pelas mãos de Moisés, mas não com pragas, não. Para mim, com a autoridade de alguém que Deus constituiu como faraó do egípcio. Ah, pastor, mas os egípcios jamais aceitariam um faraó egípcio. Talvez por isso que quando José se torna governador, me parece que não foi na gestão legítima dos egípcios, mas sim nos ixos, que haviam invadido e vencido o Egito e levado para lá, há anos atrás, a cavalaria, porque anteriormente o Egito nem cavalo usava. É importante nós entendermos que Deus tem tudo muito justinho, muito bem feito. As pragas só vieram porque Moisés se atrapalhou. O Sansão só foi humilhado porque se atrapalhou. Porque Deus tem todas as coisas para fazer certinha. Quando nós nos atrapalhamos, as coisas ficam complicadas. Quando nós vemos a história de José, ele é um dos que menos se atrapalha. A história de José é uma das histórias mais justinhas. Dificilmente você vai ver esse cara, ou a Bíblia dizendo que ele tirava seu momento tão grande de oração, como Moisés, como Abraão e como tantos outros. Dificilmente você vai ver esse camarada envolvidos em questões conjugais, com brigas e dilemas com sua esposa. Dificilmente você vai ver os filhos de José dando problemas para ele, como deu os de Samuel, como deu os de Davi, como deu o de Jacó, fora o José, como os deu o de Isaac, como deu os de Abraão. Quando você olha a história do José, nem parece que esse cara é crente,
nos padrões espirituais que nós estabelecemos ou pré-estabelecemos. O que esse camarada tem? Não estou negligenciando, é lógico que ele orava, é lógico que ele cumpria todos os protocolos, mas quando você vê a vida do camarada, sabe, para mim José é como um skatista, sabe, aquele indivíduo que só anda para frente, tem equilíbrio, sabe cair, gosta de obstáculo, e aquele camarada que vai sempre numa linha, às vezes talvez nunca tão rápido quanto gostaria, mas pensa num indivíduo cujo qual dá prazer de você ver a história dele. Ele recebe uma promessa que provavelmente se cumpre, talvez mais de 20 anos depois. Se somarmos os 7 anos de fartura, um período ainda de escassez, o tempo que ele passou na prisão, o tempo que ele passou na casa de Potifar, o tempo que ele passou em posse dos midianitas ou ismaelitas, e o tempo que levou entre seu sonho até ele ser vendido por seus irmãos. Quando somamos tudo isso, nós vamos ver que o que foi prometido no capítulo 37, verso 7, se cumpriu no 42, verso 6, e praticamente numa linha reta, praticamente num ambiente extraordinário. E por quê? É isso que eu quero mostrar a vocês rapidamente. Porque se eu pedir aqui para levantar a mão, quem tem promessa, provavelmente todo mundo levanta. Se eu perguntasse a você, se você conhece alguém que morreu sem as promessas se cumprir, provavelmente você também levantaria a mão. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É importante, porque senão eu já vi gente se questionando sobre as promessas. Primeiro, quando alguém fala algo para você, pode ser Deus, pode ser o mal, ou pode ser a própria pessoa. Então é um grande desafio entendermos isso. Esqueceu. Mas pastor, como ele pode esquecer de um cara igual José? Pois é, querido. Como é que as pessoas podem esquecer o que você fez? Como é que as pessoas podem ser ingratas com você? Foi isso que aconteceu? E que atingiu você? Aconteceu com ele também. Ele viveu injustiça, você também? É isso? Ele teve que ser retirado de um ambiente de conforto, você também? É isso? Agora o camarada que ele ajudou, esquece dele depois de 3 dias. Quase 2 anos depois, o cara lembra quando o faraó sonha. O faraó falou, precisa de alguém para interpretar o sonho. O copeiro falou, cara, caraca, o Zé, rapaz, lembrei agora. Poxa. Agora o José vem. Por que o copeiro não lembrou dele antes? Porque não podia, gente. Uma das piores coisas que pode acontecer na sua vida é queimar etapa. Quando você queima uma etapa, você pode chegar na próxima e não estar preparado. José percorreu todo o caminho. Havia uma direção nas estrelas, e a direção empurrava para o governo do Egito. Que governo é esse? Um governo que seria nos tempos bons do sol, nos tempos ruins da lua. Eu tenho falado o tempo inteiro disso, porque todo dia você levanta para viver um dia de sol ou um dia de escuridão. E seja qual for o ambiente, o momento, vai pedir você 2 coisas: estrelas e governo, direção e governo. José agora está naquele ambiente, é levado lá para fora no momento certo, para conversar com o homem mais poderoso do Egito, que tem uma demanda que ninguém pode resolver e que José resolve. Você anda fazendo cursinho aí de coach, você gosta dessa linha? Segura essa aqui. José, eu ouvi dizer que você interpreta sonhos. Então eu quero, me diga, o que são 7 vacas gordas e magras, 7 espigas cheias e vazias? Me diga o que é. José disse,
7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez. É isso que significa. Beleza, José, você já cumpriu o seu propósito. Você já identificou meu problema. Eu tenho um problema de um período bom e um ruim. Só que o José disse: só um minutinho. Parece que já terminou o que você me pediu, mas não terminou o que eu vim nesse mundo para fazer. Eu não vim aqui para identificar um problema, eu vim aqui para resolver. Porque sua vida não muda quando você descobre um erro. Sua vida muda quando você descobre uma solução. Quando ele diz o que o cara não pediu, ele entrou na brecha. Quando ele diz: arruma um homem, alguém que seja capaz de remodelar seu plantio, remodelar seu armazenamento, remodelar sua colheita, remodelar seu comércio. E sabe o que me encanta? É que a gestão de um crente chamado José beneficiou todo o Egito e todas as nações. José governou, não foi para crente, não foi para trazer seu clãzinho de lá com menos de 100 pessoas e se estabelecer em Gósen. Não, ele administrou para egípcio, ele administrou para todas as vizinhanças do Egito, que se ele não tivesse lá, elas teriam morrido de fome. Mas o que mais me encanta é a hora do sonho. 42. A hora que ele está em pé, depois talvez de quase 10 anos, entre os 7 anos de prosperidade e os primeiros 3,5 de escassez, que ele está em pé, vestido como egípcio, falando a língua dos egípcios. E agora o sonho vai virar realidade. Lá vem seus irmãos, e seus irmãos se curvam diante do José. Gente, Gênesis 37 diz: os molhos se curvam diante do molho de José, mas não diz o que José vai fazer quando os molhos se curvam. Eu achei algo extraordinário quando a Aline veio falar aqui, e ela disse algo poderosíssimo. Deus não te dá a vitória para você esfregar na cara dos outros. Se você quer isso, que as pessoas engulam o que disseram a seu respeito, você não merece vencer. Porque a vitória não tem nada a ver com você. Tem a ver com seu irmão, com seu vizinho, com alguém que disse que você não chegaria a lugar nenhum. José, quando vira governador, não vai na casa de Potifar. Não. Se vingar da mulher. Não, ele tem poder para isso. Mas ele não faz isso. Porque o que ele vai dizer para seus irmãos, que também mereciam uma boa lição, e aliás, José tem vontade de fazer, porque quando ele vê os irmãos, o passado vem de uma forma tão avassaladora, que ele diz: esses camaradas são espiões. Não, espiões, prendam-os. O que demonstra que ele é gente, que sentiu como gente. É isso. Por favor, não queira ser algo que você não é. Você é gente, você tem impulsos, você tem desejos, mas vá devagar. Se José pudesse, teria matá-los, mas não matou, mandou prender. E 3 dias foram suficientes para que ele estabilizasse suas emoções, parasse de agir em ambiente tempestivo. Foi isso. E agora ele chama seus irmãos, que não sabem quem ele é, mas José vai fazer uma investigação final. Ele disse: eu vou ficar com Benjamim. Judá, o irmão que queria matá-lo, e Judá, vai ler lá, Judá queria matá-lo, e Rúben, por ser o primogênito, tenta protegê-lo. Judá chama José e diz: governador, por favor, não fique com nosso irmão Benjamim, porque nós já temos um irmão nosso, o Zé, que faleceu. Que Deus o tenha. Se papai perder Benjamim,
ele morre. Então olha só, eu, Judá, fico como escravo no lugar de Benjamim. José falou, os caras aprenderam a lição. Ele não aguenta, começa a chorar, manda todo mundo sair e diz, calma gente, calma, espera um pouquinho, tira aquela indumentária egípcia, igual o rei Júlia no Madagascar, puxou e disse, lembra de mim? Alguém falou, quem é? Ele falou, sou eu, o irmão de vocês, o Zé. Os irmãos falaram, o quê? Ele falou, sou o Zé, rapaz. O Zé do sonho, do molhozinho. Lembra, o Zé? Os irmãos falaram, caramba. Ele falou, calma, vocês não estão entendendo nada. Vocês não me venderam. Foi Deus que me mandou na frente. Cara, se Moisés pensasse assim, se Sansão pensasse desse jeito, se Davi olhasse para Batseba e fizesse o que José fez com a mulher de Potifar, as coisas seriam diferentes. Mas sabe por que ele fez? Porque ele era melhor que todos eles. Porque ele era um protegidinho de Deus, e Deus gostava muito dele, e deu a ele forças para vencer o que os outros não conseguiram. Não. Ele viveu porque resolveu viver. Sabe o que José falou? Quando vocês saírem daqui, porque eu sei que vocês vão sair, eu vou estar morto. Mas levem meus ossos com vocês, porque nem meus ossos eu quero aqui dentro. Eu não sei se você já parou para pensar, mas 2 filhos de Jacó ficam sem tribo. Levi, me ajude com o outro aí. Quem foi que ficou? Os levitas? E me ajude que eu não lembro, não estou perguntando de bobeira não. Falhou a memória aqui. Não. Isso aí, Benjamim. Isso. Certo? Mas entrou. Não, me ajuda aí. Não. Hein? Não, mas tem 2 filhos que ficaram sem. Depois vocês procuram. Mas entraram os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Um eu sei que é Levi, agora eu não lembro quem é o outro de Jacó. O cara botou os 2 filhos nas 12 tribos. É só para você entender. Pastor, o que o senhor tem buscado falar para a gente? Vida. A vida está te esperando com vida, com ações. É isso. Esse cara viveu coisas extraordinárias. Não foram fáceis. Se você notar, os irmãos de José voltam para a vida dele. Os mesmos caras que Deus tirou lá atrás, agora cabe na vida dele. Muitas vezes a vida te tira de perto de pessoas que não cabem para você naquele momento, mas depois cabe lá na frente. É outro momento da sua vida. A sua vida está esperando por você. Por você. Pegue isso, coloque isso, e você vai ver que aí o capítulo 42 vai chegar. José, pois, era governador. Por quê? Porque sonhou com sol e lua, astros de governo. Porque seguiu as estrelas. Qual era? O caminho. O caminho que passava pela cova, o caminho que passava pelo mau exemplo dos irmãos, o caminho que passava pela fúria de uma mulher renegada, o caminho que passava pelo esquecimento de um ingrato, o caminho. E o caminho que passava por ver todos aqueles que te fizeram sofrer agora na palma da sua mão, pronto para que você esfregue na cara deles tudo. Mas ele não tinha tempo para isso. Foi viver o que Deus tinha para ele. Saia daqui para viver o extraordinário, ou viva de forma medíocre. Talvez até mediocremente você vai para o céu.
mas busque viver o incrível, o extraordinário. Eu vou falar uma coisa para você. Viva, é só isso. Não vão te entender, vão querer que você faça o que eles fariam, vão querer que você pense o que eles pensam, vão querer que você haja como eles agem. Faça o que Deus tem colocado no seu coração.